Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Amanhã de quinta-feira, hoje 13 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Esta quinta-feira, mínima de 21 graus, máxima de 27. Umidade relativa do ar variando entre 75% e 98%. Previsão de chuva para esta quinta-feira, algo em torno dos 16,2 milímetros. Probabilidade dessa chuva cair na casa dos 85%. Portanto, teremos uma quinta-feira chuvosa no período da manhã, abertura de sol à tarde, pancadas de chuva que vão até a noite. Essa previsão do tempo, segundo o site Clima Tempo. Vamos então aos principais destaques desta edição. Goiás e Índia discutem em parceria para biocombustíveis e transição energética. Programa Minha Casa Minha Vida, governo fará nova seleção com 100 mil imóveis. Ministro Gilmar Mendes do STF suspende investigação da Polícia Federal contra Marconi Perillo. Goiás poderá ter mais 9 cursos de medicina. TCU libera recursos do programa Pé de Meia e dá 120 dias de adequação ao governo. Rafael Lara toma posse com nova gestão da OAB Goiás para o triênio 25-27. MP abre seleção para assessor de promotoria com salário de R$ 9.100 mais benefícios. STF descarta a realização de concurso público para cargos vagos em 2025. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h36, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o abono salarial do PIS/PASEP 2025, ano base 2023, começa a ser pago a partir do dia 17 de fevereiro. Os primeiros a receber vão ser os trabalhadores nascidos em janeiro e os valores vão ficar disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro deste ano. Pelas regras atuais, vão receber o abono salarial 2025 os profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por no mínimo 30 dias no ano base de 2023, com uma remuneração de até 2 salários mínimos. Além disso, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos e que o empregador tenha fornecido os dados corretos na relação anual de informação social ou no e-social. O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhado no ano base, podendo chegar até a 1 salário mínimo. Líder da bancada do agronegócio no Congresso, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, afirmou que as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causam receio no setor. O temor é que o aumento da tributação para toda a importação de aço e alumínio em breve seja expandida também para produtos agrícolas. Mesmo assim, Lupion evitou fazer críticas diretas a Donald Trump. A decisão de taxar em 25% a importação de aço e alumínio foi concretizada nesta terça-feira pelo país norte-americano. As maiores fontes de importações desse material pelos Estados Unidos são o Canadá, o Brasil e o México, seguidos da Coreia do Sul e do Vietnã, de acordo com dados do governo e do American Iron and Steel Institute. 6h38, passageiros de um avião de grande porte passaram por um grande susto na noite desta última terça-feira. Um avião Boeing 737 MAX da companhia aérea Gol se chocou com um veículo que estava na pista durante o procedimento de decolagem. O acidente aconteceu no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a aeronave tinha como destino Fortaleza. A concessionária responsável pelo aeroporto, a Rio Galeão,
confirmou o acidente entre o avião e um carro de manutenção por volta das 22 horas. Não há feridos e os passageiros foram desembarcados. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou que vai apurar a colisão do avião da Gol com esse carro de manutenção. 6h39, dengue 2025 pode superar casos do ano passado no Brasil, é o que diz especialista. Quem traz esse alerta nessa matéria é Bianca Mingotti. O Brasil registrou quase 270 mil casos prováveis de dengue em 2025 e 85 óbitos pela doença. Desses, mais de 157.700 registros foram feitos apenas em São Paulo. O estado paulista também lidera em número de mortes por dengue, com 67 confirmações. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado dia 11 de fevereiro. Para 2025, os casos podem superar os do ano passado. Apenas nas primeiras 4 semanas deste ano, São Paulo chegou a 104.242 casos prováveis de dengue, com 50 mortes pela doença. No mesmo período de 2024, o estado registrou pouco mais de 48.800 casos e 36 óbitos, ou seja, houve um aumento de mais da metade de casos de dengue de 2024 para 2025 no mesmo período. O infectologista Julival Ribeiro avalia que não será surpreendente se os casos deste ano superarem o número de registros de dengue de 2024, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Ele ressalta a importância da vacinação do público-alvo da campanha de imunização contra a dengue em curso no país. Não vai ser surpresa que os casos da dengue superem no Brasil os casos de 2024. Esperamos que não aconteça. Entretanto, é importante a gente lembrar que a população tem um papel muito importante, ou seja, levar crianças de 10 a 14 anos para serem vacinadas. O infectologista Julival explica que calor acima da média em algumas localidades e chuvas colaboram para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Além disso, ele destaca que a associação do aumento da circulação do sorotipo 3 da dengue no país com as mudanças climáticas influenciam na maior incidência de casos da doença no Brasil. Nós estamos vendo temperaturas altíssimas que diminuem o tempo de reprodução do mosquito da dengue, além do que chuvas também, que depois fica criadouros. Então, isso são fatores muito importantes hoje para esse aumento do caso da dengue. Para frear a incidência de dengue no país, o especialista avalia que campanhas governamentais de conscientização da população seriam eficazes. Ele também cita como relevante a investigação de perto pelo governo das cidades com registros expressivos de casos prováveis de dengue. Inclusive, o Ministério da Saúde, por meio da equipe do Centro de Operações de Emergência em Saúde para Dengue e outras arboviroses, tem realizado uma caravana da saúde para intensificar o controle da dengue em 22 municípios de 12 estados. Entre os municípios estão Ribeirão Preto, em São Paulo, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Rio Branco, capital do Acre. Caso apresente sintomas de dengue, como febre alta e dores no corpo, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para realizar o diagnóstico. Crianças, idosos e pessoas com comorbidades estão no grupo mais delicado, que pode desenvolver um quadro de dengue grave. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O futuro do PL em Goiás está nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de acordo com interlocutores, ele garantiu que o ex-senador Wilder Moraes será candidato ao governo goiano nas eleições do ano que vem. O recado foi dado em alto e bom som, foi o que disse uma fonte. A garantia foi feita a lideranças e aliados nesta quarta-feira. Lideranças do PL, como o deputado federal Gustavo Gaia, a bancada de deputados estaduais, prefeitos estiveram presentes no encontro em Brasília. Bolsonaro teria reforçado que a prioridade do partido é eleger senadores na Câmara Alta do Congresso Nacional. Contudo, também é natural que o Wilder fosse o nome da legenda para disputar contra Daniel Vilela. A garantia de que uma grande chapa do PL será preparada para o ano que vem
vem na sequência de flertes que uma ala ligada aos liberais, liderada pelo ex-deputado federal e vereador Major Vitor Hugo, iniciaram junto ao vice-governador Daniel Vilela em vista de uma aliança para a próxima eleição. E no segundo dia de sua missão oficial à Índia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reuniu-se com o secretário do Ministério de Petróleo e Gás Natural do país asiático para discutir o fortalecimento da cooperação entre as duas nações no setor de energia limpa. O encontro realizado na terça-feira abordou a criação de um grupo de trabalho focado no intercâmbio de informações e tecnologias para a produção de biometano e etanol de segunda geração, áreas em que Goiás e o Brasil se destacam internacionalmente. Durante a reunião, Caiado ressaltou o protagonismo brasileiro na produção de biocombustíveis e reforçou o papel de Goiás na vanguarda desse setor. O governador citou como exemplo a instalação de uma usina de produção de etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar em Jataí, operado pela empresa Raizen. O interesse do governo indiano foi destacado por Pankaj Jain, que elogiou a capacidade brasileira de aumentar a produtividade sem expandir a área plantada. 6h45, programa Quita Goiás, regulamento do programa de negociação tributária foi publicado aqui em Goiás. Vamos saber dos detalhes então deste regulamento com a Sabrina Vilela. Foi divulgado o regulamento da lei que cria o programa Quita Goiás, uma iniciativa de transação tributária coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Esse programa permite que o Estado e os contribuintes negociem dívidas de imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ICMS e IPVA, sem a necessidade de ação judicial. Oferece descontos em multas e juros, além de possibilitar o parcelamento do saldo devedor conforme a capacidade financeira do contribuinte. Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem obter uma redução de até 70% no valor total da dívida, com parcelamento em até 145 vezes. Já as demais pessoas jurídicas podem ter um desconto de até 65% com parcelamento de até 120 vezes. O procurador-chefe da Procuradoria Tributária da PGE, Raimundo Diniz, orienta que os contribuintes consultem o edital para verificar se atendem às condições do programa. O Estado de Goiás estabelece quais créditos poderão ser transacionados, quais os critérios, quais os descontos máximos, os prazos que poderão ser oferecidos, e os contribuintes poderão consultar se se enquadram nessas condições e, caso se enquadrem, poderão aderir às condições que são permitidas através desse regulamento que foi publicado e, a partir disso, negociar as suas dívidas, tendo acesso a um prazo diferenciado de pagamento, parcelamentos que podem atingir até 145 vezes e descontos sobre o valor da dívida, que podem atingir até 70% do crédito, desde que não afete o valor original do imposto que era devido. Segundo Raimundo Diniz, a dívida ativa do Estado de Goiás chega a quase 40 bilhões de reais e o programa tem como objetivo atingir mais de 50% dos casos com dívidas ativas. Cerca de 63% dos contribuintes terão a chance de regularizar débitos com o Estado, que somam atualmente 23 bilhões de reais. Ele também destaca que o processo é feito de forma eletrônica e que o parcelamento possibilitará a emissão de documentos de arrecadação mensalmente. O procedimento será eletrônico para facilitar o acesso do contribuinte. O contribuinte possa, do seu celular, de um computador, verificar, simular as possibilidades de pagamento, inclusive devedores de IPVA, pessoas físicas, e verificando que atende a sua capacidade de pagamento, as condições são ofertadas, se manifestar no sentido de que tem interesse na adesão, o Estado tomará conhecimento do interesse do contribuinte e operacionalizará essa transação, de forma que o contribuinte poderá emitir os documentos de arrecadação pela internet, mensalmente, e realizar o pagamento das parcelas. A portaria também define as condições que impedem a realização da transação, como créditos não inscritos em dívida ativa, redução do valor principal da dívida, acúmulo de reduções e prazos de quitação superiores a 120 meses, entre outros. Para mais informações sobre as condições para aderir ao programa, é possível consultar o site da PGE Goiás, goiás.gov.br/procuradoria. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h48 e após negociações frustradas, o atacante Rony está novamente próximo de deixar o Palmeiras. O jogador aceitou uma proposta do Atlético Mineiro e aguarda os clubes acertarem os últimos detalhes para que a transferência seja concretizada. A expectativa das partes é que tudo seja regularizado ainda nesta quinta-feira. O negócio gira em torno de 6,5 milhões de euros, algo em torno de 38,8 milhões de reais, sendo desse valor 50% para o Palmeiras. O Atlético Paranaense tem 35% e Rony 15%. O técnico Cuca foi fundamental para que Rony aceitasse a proposta após ter recusado clubes como Fluminense, Santos, Vasco e Grêmio. Além do valor do salário ter agradado, o atacante se sentiu acolhido pelo técnico do Galo, que o contactou algumas vezes e entendeu que ele será importante no esquema de jogo. E deu Corinthians no primeiro clássico alvinegro da temporada. Jogando em casa e apoiado por mais de 47 mil torcedores, o Timão soube tirar proveito das falhas do rival e venceu por 2-1, com gols de Yuri Alberto 2 vezes e Guilherme. O resultado manteve a equipe de Parque São Jorge com a melhor campanha do Campeonato Paulista e complicou a situação do Peixe, que segue fora da zona de classificação no Grupo B, com apenas 9 pontos ganhos e apenas 33% de aproveitamento. Dono da melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista, a classificação com antecipação para o mata-mata do estadual, o Corinthians chegou aos 25 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo A. O Santos, por sua vez, se manteve com apenas 9 pontos, atrás do Guarani e da Portuguesa no Grupo B e, como dissemos, fora da zona de classificação. De quebra, o Peixe pode cair para a lanterna da chave caso o Red Bull Bragantino vença na rodada. E a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu os valores das cotas financeiras da Copa do Brasil deste ano. Na primeira fase, os clubes da Série A do campeonato irão receber R$1.543.000. Os da Série B, R$1.378.000 e os demais contemplados com R$830.000. Em 2024, o Flamengo, que estreou na terceira fase, arrecadou cerca de R$93 milhões pelo título. Para 2025, a CBF fez um reajuste de 5% na premiação para os clubes da Série A. Neste ano, um time da elite do futebol brasileiro pode ganhar mais de 101 milhões caso estreie na primeira fase e seja campeão. O reajuste feito pela CBF foi de 4,9% e 5,39% se comparado aos valores das cotas do ano passado, que foi de 5%. Em 2023, esse mesmo aumento foi da ordem de 4,62%. 6h51, Arábia Saudita confirma a Copa do Mundo de 2034. Adivinha? Sem álcool. A matéria de Daniela Esperon. A Arábia Saudita, que será sede da Copa do Mundo de 2034, anunciou que não vai abrir exceção para a venda de bebidas alcoólicas durante o evento. Quando perguntado se os torcedores poderiam consumir álcool nos hotéis, como aconteceu no Catar em 2022, o príncipe disse que não, que em nenhum lugar do país poderá haver consumo de álcool durante o evento. Ele também ressaltou que a Arábia Saudita vai seguir as suas próprias tradições. O consumo de álcool é proibido no país desde a década de 1950. Em 1952, o rei Abduzail proibiu bebidas alcoólicas quando seu filho, Mishi bin al-Saud, matou a tiros Cyril Ossalm, vice-cônsul britânico em Jeddah, que recusou servir uma bebida a ele em uma festa. Em relação à presença de pessoas LGBTQIA+, o embaixador deixou as portas abertas. O consumo de álcool já foi uma questão polêmica na Copa do Catar. Inicialmente, a venda seria permitida nos estádios, mas a decisão foi revertida pouco antes do evento. Ainda assim, os torcedores podiam comprar bebidas em algumas áreas específicas e também nos hotéis. Para a Copa do Mundo de 2034, essa possibilidade, portanto, não vai existir. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo de 2034, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h53. O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira o decreto número 12.381, que instituiu o Desenrola Rural.
O programa foi criado para liquidar e regularizar dívidas, além de facilitar acesso a novos financiamentos para agricultores familiares e cooperativas do mesmo público. Produtores rurais que queiram participar da iniciativa podem procurar instituições financeiras a partir do dia 24 de fevereiro. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou que a medida tem o potencial para alcançar 1 milhão de agricultores familiares. Os descontos variam de 50% a 96% de acordo com a modalidade do item financiado. Para tal, serão realizadas operações como a de liquidar ou renegociar parcelas de crédito rural contratadas por meio do Pronaf com os fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022. O prazo para aderir vai até o dia 31 de dezembro deste ano. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, eu vou falar de Trump, porque tudo que Trump faz lá na Casa Branca vai ter reflexo aqui. É como se eu tenho falado no Big Bang, né, da explosão que deu origem ao universo. Há uma explosão nos Estados Unidos e as ondas de choque vão chegar aqui. A primeira delas já é essa sobretaxa no aço e no alumínio que os americanos importam, pega, teoricamente, o Brasil. Agora, o Brasil tem boa chance, porque o Brasil não tem superávit comercial sobre os Estados Unidos, é o contrário. Então, não é como a China, né, por exemplo. Outra coisa, esse aço brasileiro vai para a indústria de eletrodomésticos, indústria de automóveis americana, que vai ficar mais caro. Então, eles mesmos vão pressionar o governo americano para fazer um acordo com o Brasil. O Brasil não precisa bater em Trump como tem feito o presidente Lula. Melhor ficar quieto. O Itamaraty está quieto, porque sabe disso. Sabe que pode fazer acordo. Por exemplo, o Canadá e o México já mostraram, olha, vamos proteger nossa fronteira. Aqui do México não vão mais entrar imigrantes ilegais nos Estados Unidos, nem drogas. E o Canadá também dizendo, olha, não vai mais entrar droga nos Estados Unidos aqui pelo Canadá. E aí os americanos dizem, ok, vamos dar 1 mês para vocês demonstrarem isso. Né? Então, além disso, tem uma siderúrgica genuinamente brasileira, né? A Gerdau, que está produzindo aço nos Estados Unidos. E que se o aço se valorizar nos Estados Unidos, aumentar o preço por causa da lei da oferta e da procura, vai ganhar. E vai ter mais demanda para fornecer aço para os Estados Unidos. A Gerdau lá nos Estados Unidos. Aqui tem a Companhia Siderúrgica Nacional, a ArcelorMittal, né? Algumas que vão sofrer. Nós somos metade da nossa exportação de aço vai para os Estados Unidos. Bom, vejam só, eu queria falar um pouquinho mais do Trump, porque eu acabei de mencionar Canadá e México já concordaram. O Putin está falando de paz com Trump toda hora. E o presidente da Ucrânia, a mesma coisa. Também está falando, olha, os americanos botaram tanto dinheiro aqui e tal, comprando, né, nós temos terras raras aqui, minerais raros, vamos fazer um acordo e entrar em paz. Né? Vejam só, estou falando em terra rara, tem uma grande guerra terrível matando gente na África e ninguém dá bola. Né? Ruanda invadindo, ou seja, grupos guerrilheiros que são ligados ao exército de Ruanda, invadindo regiões do Congo. E aí o que a gente vê, estão atrás de quê? De minerais. Né? Tem certos minerais que Ruanda exporta que ela não produz, quem produz é o Congo. Mas vejam só, está todo mundo correndo atrás por causa de baterias de carros elétricos, de celulares, de computadores, atrás de coisas como coltan. Vocês já ouviram falar? É um mineral que é usado em computador e celular. Tântalo, lítio, nióbio, né? E tudo isso a gente tem aqui. A gente tem 18% desses minerais raros do mundo, mas a gente não se mexe, parece que sai 1% só. A gente podia ganhar com isso. A gente fica sabendo dessa história. Bom, mas enfim, o Macron está dizendo que vai aumentar a verba de defesa, porque os americanos estavam gastando o imposto dos americanos para garantir segurança da Europa, por exemplo, né? Para mandar auxílio até para grupos terroristas, lá para o Hamas, por exemplo. Né? É o que estão apurando. Né? bilhões de dólares que vão para inimigos dos Estados Unidos, com dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. É isso que o Trump está defendendo. Agora, só para quem estiver curioso também, essa guerra lá
Ruanda, Congo, são etnias também que os grandes interesses de mineração se aproveitam de luta secular de etnia. Hutu e Tutsi, por exemplo, né, que se matam por lá. Bom, mas eu queria falar de outro assunto também na Câmara, né? Vocês viram? O novo presidente da Câmara está mostrando serviço mesmo, não é só palavras ao vento, não, né? Já exonerou 465 funcionários que estavam recebendo o dinheiro dos nossos impostos e certamente são dispensáveis. Não tinham nenhuma utilidade para a Câmara, estavam lá pendurados no cabide de emprego. E, por fim, queria mencionar a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Roda Viva de segunda-feira, em que ele confirmou o que já disse, que o que aconteceu no 8 de janeiro não tem os ingredientes de um golpe. Que viu aquelas senhoras lá que não jogaram uma pedra sendo condenadas a 17 anos, ou seja, deu força para esse movimento de anistia que está circulando no Congresso. Ao mesmo tempo, reforçando a teoria de que houve bagunça, sim. Eu gostaria muito de ver condenados aqueles do destacamento precursor, que abriu as portas do Palácio do Planalto e começou quebra-quebra lá dentro. E não aqueles que entraram depois fugindo de fumaça, de bomba de gás lacrimogêneo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 7h05. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O governo federal vai realizar uma nova seleção com 100 mil unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Cidade, Jader Filho. O detalhamento da seleção foi feito ontem em reunião com outros ministérios e com prefeitos que participam do encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Segundo ele, prefeituras com projetos considerados mais maduros terão prioridade na nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida. E uma ação coordenada da Receita Federal e da Polícia Federal resultou na terça-feira na maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos, no litoral paulista, impondo um prejuízo milionário ao primeiro comando da capital PCC. No total, 815 quilos foram encontrados em meio a um carregamento de café. Segundo a Receita Federal, a carga ilegal estava acondicionada em 5 contêineres e tinha como destino o porto da Antuérpia, na Bélgica. Foram encontrados 3 big bags em que parte da carga do café em grãos foi substituída por tabletes de cocaína. O porto é um dos principais escoadouros usados pelo PCC para despachar cocaína para países da África e da Europa, onde a droga rende bilhões, a maior facção do Brasil. 7:07. O Brasil precisa investir mais de 29 bilhões de reais em obras paralisadas. Vamos saber dos detalhes desse número com Marquesan Araújo. Com mais da metade das obras públicas paralisadas, o Brasil teve até o fim de 2024 um investimento nesses empreendimentos de 9 bilhões de reais com recursos federais. Porém, o valor previsto de aplicação é de mais de 29 bilhões. Os dados constam em relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, levando em conta todas as obras analisadas no estudo, inclusive as que estão em execução. O valor previsto de investimento é superior a 110 bilhões de reais, mas somente 24 bilhões foram investidos até o momento. Segundo o engenheiro civil, professor da Universidade Federal do Ceará e doutorando no grupo de modelagem de estruturas de concreto da USP, Leandro Moreira, quando há ausência de investimento adequado nesse tipo de empreendimento, quem mais é afetado é a população, que paga impostos e não recebe os serviços adequados para atender suas necessidades. E
E a importância do investimento em infraestrutura é lógica, né, é direta, e advém justamente desse custo logístico. Quando se faz um investimento, espera-se que tenha um retorno. Então, o investimento em infraestrutura, ele tem um retorno, que obviamente que dentro de um planejamento, mas assim, espera-se um retorno efetivo, né, para que realmente a gente tenha ali um desenvolvimento adequado do nosso país. Entre os órgãos que repassam recursos financeiros para a execução das obras, o destaque é para o Ministério da Saúde. Os empreendimentos paralisados no Brasil nesse campo chegam a 4.580. O Ministério da Educação aparece na sequência com mais de 4.400. A maioria dessas obras está localizada no Maranhão. A unidade da Federação registra um total acima de 1.200 empreendimentos paralisados. No estado, o investimento previsto é de R$1 bilhão, mas apenas cerca de 206 milhões de reais foram aplicados até agora. O Distrito Federal, por sua vez, tem o menor número de obras paralisadas entre as unidades da Federação, com um total de 10. De maneira geral, no país, os setores de saúde e de educação são os mais afetados. Juntas, essas áreas somam mais de 8.600 obras paralisadas. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou nesta quarta-feira a suspensão do inquérito da Operação Panaceia, que investiga supostos desvios de recursos públicos na área da saúde durante a gestão do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. A decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-governador, que alegou ilegalidades na apuração e risco de constrangimento ilegal. Deflagrada na semana anterior, a Força Tarefa apura desvios de aproximadamente 900 milhões de reais em contratos com a organização social Gerir, responsável pela gestão de 2 hospitais estaduais em Goiás. A suspeita é de que a OS terceirizou serviços de forma irregular para favorecer o tucano. Gilmar Mendes justificou a suspensão com base no entendimento do STF de que foro privilegiado deve ser mantido mesmo após o fim do mandato do gestor público. A decisão será analisada agora pelo plenário virtual do STF entre os dias 21 e 28 de fevereiro. E Goiás pode ter 9 novos cursos de medicina em instituições de ensino superior ainda este ano, conforme regulação do Ministério da Educação. Esses centros educacionais foram aprovados preliminarmente no processo de seleção da Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior, por meio do edital número 1 de outubro de 2023. Dentre as novas instituições que podem receber o curso estão a Faculdade de Piracanjuba, o Centro Universitário de Iporá, Faculdade Unisal de Hidrolândia, Faculdade de Saúde de Pires do Rio e a Faculdade de Medicina de Varjão. Além dessas, também devem oferecer graduação em Medicina a Universidade Evangélica de Goiás, a Univangélica, a Faculdade de Goiás, a Faculdade Unida de Campinas do Sul e o Instituto de Educação Médica de Cumari. Essas autorizações foram concedidas a partir de análises realizadas pelo MEC, que verificaram fatores como viabilidade e a capacidade econômico-financeira das instituições para implementar os cursos. Apesar disso, neste ponto do processo, a seleção é apenas preliminar e deve seguir para uma nova etapa, onde a Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior vai realizar uma análise de mérito. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre deste ano, um novo resultado com as avaliações finais seja divulgado, definindo oficialmente quais instituições de ensino superior irão receber as graduações em medicina. 7h12. Médicos que atendem pelo IPASGO denunciam que estão há meses sem receber. Vamos saber dos detalhes com a Eliara Sala. A audiência pública para debater as denúncias de que médicos estão com salários atrasados por supostas irregularidades no Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO, foi realizada sem a presença do presidente do Instituto, Vinícius Luiz. Em nota enviada para o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Gustavo Seba, do PSDB, e também para a reportagem da CBN Goiânia, o presidente afirmou que já mantém diálogo
com o Sindicato dos Profissionais de Saúde que prestam serviço ao IPASGO. Também colocou em nota que a plenária da Assembleia Legislativa não constitui o foro técnico adequado para tratar de questões operacionais e administrativas específicas do IPASGO. Destacou que a convocação para essa audiência pública parece atender a interesses de natureza política. A colocação foi criticada pelo deputado Gustavo Seba e também pelos representantes dos profissionais da saúde que estavam na reunião. Em seguida, a doutora Francine Leão, presidente do Sindicato dos Médicos de Goiás, o CIMEGO, contou que na noite desta segunda-feira, os médicos tiveram uma assembleia e decidiram paralisar os serviços na próxima terça e quarta-feira. Ela também falou que recebeu denúncias de médicos que alegam estar há meses sem receber os honorários e que não há transparência do que está sendo pago a eles desde a troca da empresa de faturamento. Em nota, o IPASGO reconheceu que houve problemas pontuais no pagamento de prestadores em decorrência do processo de migração de sistemas. O sistema FACPlan foi implementado em agosto de 2024. Na época, o IPASGO emitiu um documento informando aos prestadores que o novo sistema tinha o objetivo de unificar e facilitar o acesso às informações relacionadas à migração. Segundo o Instituto, entre setembro e dezembro de 2024, quase 3.300 prestadores do IPASGO Saúde receberam mais de 755 milhões de reais. O Grupo Fácil, que administra o sistema FACPlan e está responsável pelo faturamento do IPASGO, considerou em nota que as mudanças são de alta complexidade e que a integração do IPASGO à Agência Nacional de Saúde Suplementar demandou alterações significativas em todo o processo de faturamento dos prestadores. Acrescentou que está trabalhando junto ao IPASGO com a identificação clara e precisa dos valores a serem repassados a terceiros, como médicos e demais fornecedores. O advogado Marcelo Celestino, que representa um grupo de médicos, contou que no dia 31 houve um repasse feito pelo IPASGO, mas sem especificar a qual mês se refere ou a quais serviços estavam sendo quitados. Teve um pagamento para os médicos no dia 31, mas um pagamento que eles não explicaram que mês se relaciona, não teve uma planilha explicando quais foram esses valores, de que era decorrente aqueles valores, e nem uma planilha explicando como vai ser feito os outros pagamentos. Então isso é o que gerou mais desconforto por parte dos médicos. A ginecologista e obstetra Lara Roberta Marques contou que o plano tem feito várias glossas, ou seja, procedimentos feitos, mas não recebidos, sem nenhuma justificativa sobre o porquê o médico não estava recebendo aquele valor. Eu faço uma esterectomia e eu tiro o útero, né? E o auditor acha que você não fez. Ele não te paga. Só que isso com o procedimento é normal. Às vezes, né? Às vezes você pede errado, volta. O problema é você glosar a consulta. Como assim você glosou a consulta? Eu estava onde nesse dia? Não justifica, né? Que a gente atendeu o paciente. Então esse número de glosa foi extremamente prejudicado. Foi o que veio para ficar bem pior do que já era. Sobre o número de glossas, o plano de saúde disse que o aumento ocorre devido ao aprimoramento das análises das contas médicas, mas que os prestadores podem, via sistema, ingressar com recurso de glossa por meio do qual é possível apresentar comprovações e solicitar revisões. Além disso, o grupo de profissionais ligados ao IPASGO pede uma data fixa para o pagamento, tabela de classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos atualizada, realização de pagamentos simultâneos para honorários de consultas, cirurgias e procedimentos consolidados em um único demonstrativo, cobrança de diferença de acomodação e honorários de instrumentação cirúrgica, adicional noturno para procedimentos e exigência de identificação dos auditores responsáveis pela liberação de guias. Eliara Sala, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7-17. O Flamengo repetiu a dose da Supercopa do Brasil e venceu mais um clássico contra o Botafogo, desta vez em jogo atrasado da 7ª rodada da Taça Guanabara. No Maracanã, os comandados de Felipe Luiz foram superiores ao adversário e fizeram por merecer o placar de 1-0 com gol de Léo Ortiz. De um lado, a vantagem poderia ter sido ainda maior se a pontaria rubro-negra estivesse em dia. Do outro, o alvinegro vai se lamentar por Varela ter salvado em cima da linha o que seria o gol de empate com Igor Jesus. Com a vitória, o Flamengo subiu para 17 pontos, assumiu a liderança da Taça Guanabara e encaminhou a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Só um desastre tira a equipe rubro-negra da próxima fase. No sábado, o time volta a campo para mais um clássico, desta vez diante do Vasco, às 21h45 do Maracanã. Já o Botafogo permanece na 6ª colocação com 12 pontos e volta a campo também no sábado para enfrentar o Boa Vista às 19 horas em Bacaxá. E o Inter de Porto Alegre está classificado às semifinais do Gauchão. Na noite desta quarta, o Colorado venceu São Luís por 3-1 no 19 de outubro.
Vitinho abriu o placar aos 12 minutos ao aproveitar erro na saída dos mandantes. O São Luís empatou aos 31 com Rafael Goiano, que aproveitou falha defensiva e cabeceou para o fundo das redes. Na etapa final, Roger Machado promoveu as entradas de Valência e Wanderson e as trocas surtiram efeito. O equatoriano anotou o segundo gol aos 24 após cruzamento de Borré. Aos 29, o camisa 13 serviu Wanderson, que fez o terceiro. Com o resultado, o Inter soma agora 17 pontos e está em primeiro lugar no grupo B. O São Luís tem 6 e ocupa a 4ª colocação do grupo C. Vamos ao Campeonato Mineiro. Lá o Atlético Mineiro se classificou em segundo no grupo A do campeonato. Vai enfrentar o Tombense na semifinal. O time venceu o Itabirito por 3-0 na noite desta quarta no Mineirão, pela última rodada da primeira fase. Coelho, Hulk e Daverson marcaram os gols. As semifinais do Estadual do Mineiro serão nos dois próximos fins de semana. O duelo de ida entre Galo e Tombense será em Belo Horizonte, em data a ser confirmada pela Federação Mineira. A outra semifinal será entre América Mineiro e Cruzeiro. Ainda falando do Mineiro, na estreia de Leonardo Jardim, a equipe acabou perdendo o segundo jogo seguido no Campeonato Mineiro. Com um time praticamente reserva em Sete Lagoas, a equipe foi derrotada de virada por 2-1 pelo Democrata de Governador Valadares. Como já estava classificada às semifinais como o melhor do grupo C, o resultado não afetou o futuro da Raposa, que vai enfrentar, como dissemos, o América Mineiro nas semifinais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. O calor extremo tem sido um grande desafio para a avicultura brasileira, podendo resultar em mortalidade dos animais nas granjas, comprometendo a produtividade. Para se ter uma ideia da importância do tema, a exportação de carne de frango atingiu 443 mil toneladas em janeiro, um recorde para o país. Em anos anteriores, temperaturas altas causaram perdas significativas de frangos de corte. Foram registradas mortes de animais na Bahia e no centro-oeste de Minas Gerais, devido ao estresse térmico e ao calor excessivo. Além do risco da mortalidade, altas temperaturas impactam diretamente o desempenho das aves, reduzindo o ganho de peso, a qualidade dos ovos e o consumo de ração, além de aumentar a vulnerabilidade a doenças. Para minimizar esses efeitos, é essencial que os produtores adotem medidas preventivas, como, por exemplo, a ventilação adequada nos aviários. COP do Agro. Ruralistas farão conferência paralela antes da COP 30. Vamos saber dos detalhes dessa COP, aliás, com o Felipe Medeiros. O setor agropecuário do Brasil quer marcar presença na COP 30. Em Brasília, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com lideranças para alinhar a participação do agro no maior evento global sobre mudanças climáticas. O encontro contou com a presença do presidente da COP30, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, e da presidente da Embrapa, Silvia Masrua. Segundo o Ministério, a pauta incluiu iniciativas sustentáveis que podem transformar a produção agrícola no país. Para o ministro Fávaro, essa é uma oportunidade de mostrar ao mundo um Brasil mais sustentável. Mas, enquanto a COP30 ganha forma, um grupo de políticos e ruralistas está organizando um evento paralelo, a chamada COP do Agro, prevista para outubro, também no Pará. A iniciativa é liderada pela Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Ana Flávia Melo, secretária-geral da entidade, afirma que o evento pretende dar voz aos produtores rurais e discutir o futuro da Amazônia sob outra perspectiva. A participação mesmo na COP30, que é a que vai acontecer em Belém, nós sabemos que a chance é mínima, né, da gente ter voz lá, de ter um assento ali, de poder participar de qualquer maneira ali. Então, nesse caso, nós resolvemos, né, criar a nossa, que no caso seria a COP30 do Agro. O que seria essa COP30 do Agro? É juntar mesmo os produtores rurais, né, para ali a gente dar a oportunidade para eles mostrar realmente o que realmente atinge eles, qual que é a preocupação que eles têm em relação em tudo que está acontecendo em volta do agro aí, né, várias coisas. E assim, os produtores rurais não têm voz. Diante de interesses diversos, qual será o papel do Brasil neste grande encontro climático?
O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, analisa os desafios e oportunidades que o país enfrenta neste cenário global complexo. Tem que ficar muito claro para todo mundo que o papel de um presidente de COP, ele não é, em grande parte, tratar a agenda nacional. Ele vai ter que desenrolar ali uma situação bastante complexa de fazer com que acordos avancem entre 196 países, portanto vai se tratar de assuntos comuns entre os 196 países e assuntos num cenário complexo. Nós estamos com várias guerras no mundo, nós estamos com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, já fizeram o anúncio, a gente vem de uma conferência de clima em que a gente teve um grande retrocesso, os países ricos viraram as costas para a sua responsabilidade de financiamento global da agenda climática, de soluções climáticas. Então, a gente está num momento delicado e a costura para retomar a confiança, retomar acordos em temas importantes, vai ser o principal da agenda do presidente da COP. No Brasil, os principais emissores de gases de efeito estufa são a agropecuária, o setor de energia e os processos industriais. No entanto, o agronegócio tem demonstrado um interesse em fazer parte das discussões para as mudanças climáticas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu derrubar a decisão liminar que bloqueou 6 bilhões de reais no orçamento do programa PED-6. Por unanimidade, os ministros da Corte de Contas entenderam que, apesar da falta de previsão orçamentária, o programa, uma das principais bandeiras do terceiro mandato do presidente Lula, é importante para estudantes brasileiros. A Corte ainda atendeu o pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, para que o governo tenha 120 dias para elaborar e encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei visando a abertura de crédito suplementar ou outro expediente legal que respeite o regime constitucional do orçamento público destinado ao financiamento do programa PED-6. A medida foi deliberada pela Corte de Contas após semanas de negociações de ministros de Estado e o TCU. O ministro relator Augusto Nardes votou primeiramente pela suspensão cautelar que bloqueou a verba com 90 dias de prazo para o Executivo alcançar uma solução para a regularização orçamentária e fiscal do programa e enviá-la ao Congresso Nacional. 7h25, redução de desperdícios. Isso é desafio para combater a fome aqui no Brasil. Adriana Mesquita é quem traz os detalhes deste problema que assola grande parte dos brasileiros. Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medida oficial da inflação no país, acumula alta de 4,56%. Nesse mesmo período, as carnes subiram 21,17%, enquanto o café moído amargou ainda mais, com alta de 50,35%. Com a disparada dos preços dos alimentos, o Brasil pode recuar no combate à fome. E para reduzir esse risco, a engenheira de alimentos Alcineia Ramos, conselheira na Câmara Especializada de Engenharia Química no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, reforça a urgência de viabilizar medidas contra o agravamento da insegurança alimentar no país. E isso envolve diretamente também a questão da redução de perdas, né? Não adianta a gente produzir, porque a gente produz de forma concentrada em certos pontos do país. E a gente tem que fazer esse alimento chegar na mesa do consumidor. E para isso a gente precisa reduzir perdas de transportes, condições de estradas ruins, às vezes a gente atrasa no transporte, ele acaba se deteriorando no caminho. Usar também a tecnologia como aliada. O engenheiro agrônomo Willen Araújo, coordenador técnico da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, ressalta que, de maneira geral, as soluções propostas pela engenharia buscam aumentar a capacidade de produção e distribuição de alimentos sem comprometer os recursos naturais. No entanto, ele pondera que a efetividade das medidas contra o desperdício também depende de outros fatores, como assistência técnica no setor agrícola. O pequeno produtor, ele também tem esse problema. O que
diferencia é que normalmente ele pega esse resíduo e dá para alimentação para os animais, né? Um animal que ele consome ali, né, para o consumo próprio da família, né? Ou usa como adubo. Então isso acaba minimizando o problema, mas ele, né, mesmo tendo toda a condição ali de produzir um alimento saudável, acaba às vezes, né, tendo que ir até a área urbana e comprar esse alimento industrializado, que ele não tem condição, não tem uma capacitação, não teve uma orientação para poder conservar esse alimento, né, para que ele possa comê-lo e aproveitar todos os benefícios que esse alimento tem, né? Mesmo sendo um dos maiores produtores de alimentos no mundo, o Brasil também é um dos 10 países recordistas em desperdícios. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o país desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano, uma média de 41 quilos de comida por brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita e Rafaela Martinez. 7h29, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já espaço para as notícias locais. Já está liberado para você o nosso WhatsApp para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão. 649-623-6881. Anote aí para você participar, mandar a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, enfim, para que você possa participar ativamente da nossa programação. 996236881. Eu volto já, logo após o break comercial. 7h37, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale aqui pela Verde Vale FM. Jornal Verde Vale. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal impôs sigilo total à investigação que tramita na corte sobre o empresário José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo. A apuração na chamada Operação Overclean mira uma suposta organização criminosa que seria especializada em desviar dinheiro de emendas parlamentares. Em despacho nesta quarta-feira, Nunes Marques elevou o nível do sigilo do inquérito, que antes tramitava em segredo de justiça. Com o nível de sigilo ampliado, apenas o Ministério Público, o juiz e o servidor autorizado passam a ter acesso e não mais as partes. E em resposta, a equipe de jornalismo da Direção de Concursos do Supremo Tribunal Federal informou que não irá realizar um novo concurso no STF em 2025 e como será feito o provimento de cargos. De acordo com a manifestação da ouvidoria, o órgão não possui intenção de realizar um novo edital para este ano. Apesar disso, foi revelado que o STF irá aproveitar aprovados de outras listas. Atualmente, o Supremo conta com 54 cargos vagos entre diversas especialidades. Vale lembrar que ele pode aproveitar aprovados de todos os órgãos da Justiça Federal, com sede no Distrito Federal e com o concurso vigente. Ministro Haddad defende reunião no Congresso para avanço da pauta econômica. Vamos saber desses detalhes dessa reunião entre o governo e também o Congresso com o repórter Yuri Hudson. O ministro da Fazenda se reuniu com líderes do Senado para apresentar a pauta econômica do governo federal para este ano. O presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, garantiu nesta terça-feira que o Congresso vai trabalhar para aprovar as principais pautas econômicas do governo Lula. O parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo. Então eu quero me colocar como esse interlocutor. Cada senador, cada partido político tem a sua autonomia, mas esses encontros, para começarmos a conversar sobre o futuro do Brasil, sem aspecto ideológico, político ou partidário. O encontro contou com a presença do ministro da Fazenda e de outros integrantes do governo. Na ocasião, Haddad apresentou uma lista com 25 projetos prioritários para o ano, incluindo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a regulamentação da reforma tributária. Segundo o ministro, as propostas visam melhorar o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento do PIB, algo necessário para o país, como destacou Haddad. Se o Brasil não crescer de forma sólida, sustentável, tudo fica mais difícil. Dividir um bolo pequeno é difícil. Quando você faz ele aumentar, você vai acomodando as pressões e vai tornando as contas públicas mais robustas. O Brasil cresceu nos últimos 2 anos quase 7%
também em função do que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda ressaltou ainda que o governo está alinhado com o Congresso na tentativa de garantir um ano legislativo produtivo, com medidas que beneficiem os empresários e os trabalhadores para que o país não perca o timing. Nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento, está tudo acontecendo simultaneamente. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. A pauta econômica do governo também inclui outras medidas, como a taxação das Big Techs e a ampliação do crédito consignado. As discussões devem seguir nas próximas semanas, com foco na instalação das comissões permanentes do Senado e na votação do orçamento do governo federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h41, homem identificado como Caiuri Rodrigues Ferreira, 29 anos, morreu após um confronto com policiais do Batalhão Rural em Guapó, região metropolitana da capital. O confronto aconteceu durante patrulhamento na região, que havia registrado diversos furtos e roubos nas proximidades de Guapó, Aragoiânia, Trindade, Goianira e Abadia. De acordo com a polícia, a equipe se deparou com os dois indivíduos em uma motocicleta e, ao tentar a abordagem, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, atingindo a viatura com 2 tiros. Diante da situação, a equipe revidou e atingiu Caiuri, que foi socorrido e levado ao pronto-socorro pela própria guarnição. No hospital, o suspeito recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem envolvido no confronto conseguiu entrar em uma área de mata e ainda não foi encontrado. E a nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, toma posse, nesta sexta-feira, às 17 horas, no Centro de Cultura, Esporte e Lazer, o CEL da OAB em Goiânia. Em novembro do ano passado, Rafael Lara foi reeleito em eleição online inédita. Lara, que assume para o triênio 25-27, recebeu 80,3% dos votos da advocacia goiana. Adversários no pleito, advogado eleitorista Bruno Pena ficou em segundo lugar na disputa, com 13,7% dos votos válidos, enquanto que o criminalista Pedro Miranda obteve 5,93% de apoio na corrida eleitoral. E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Goiano, está com inscrições abertas para o cargo de assessor de promotoria. A vaga, exclusiva para bacharéis em Direito, é destinada ao núcleo processual do órgão. As inscrições seguem até esta sexta-feira, às 18 horas, e devem ser feitas por meio do envio de currículo para o e-mail assessorgaeco@mpgo.mp.br. Os candidatos devem informar no currículo, telefone e e-mail para o contato. O local, data e horário das etapas do processo seletivo serão comunicados posteriormente por esses canais. A seleção inclui análise curricular, prova escrita e entrevista. A remuneração oferecida é de R$ 9.146,40, além de benefícios como auxílio alimentação, transporte, creche e saúde. A vaga é para o início imediato, com formação de cadastro de reserva. É exigida, disponibilidade para o trabalho presencial. E vistoria do Detran encontra veículos do transporte escolar rodando com lotação acima da capacidade. Vamos saber dos detalhes dessa fiscalização com a Ana Cleuma. Foram identificadas irregularidades no transporte escolar em Goiás durante vistoria de rotina do Departamento Estadual de Trânsito. Fiscais encontraram veículos com capacidade de lotação acima da capacidade. Em um dos casos, o espaço que era destinado a 22 lugares rodava com 45 assentos. A principal preocupação das autoridades é com a segurança das crianças que utilizam o serviço. Em Rio Verde, aconteceu um acidente no dia 23 de janeiro envolvendo uma van que fazia o transporte escolar. 11 alunos estavam no veículo, 6 crianças ficaram feridas, além da motorista. O Detran anunciou que vai realizar uma operação para fiscalizar 5.000 veículos do transporte público escolar em todo o estado no primeiro semestre de 2025. É o que explicou o presidente do departamento, Valdir Soares. São veículos que não passaram pelo Inmetro, nem tem CAT, e o que acontece? Você duplica a sua capacidade de transporte, mas em troca disso,
em troca de com certeza tem uma vantagem financeira, e você coloca em risco a vida de todas as crianças que são transportadas nesses ônibus contratados pelas prefeituras. De acordo com o Detran, qualquer alteração feita nos veículos, como capacidade de lotação ou mudança de categoria, deve ser indicada em um laudo do Inmetro. Além disso, o veículo precisa ter uma certidão de acervo técnico. O objetivo é garantir a segurança dos passageiros. Alguns veículos que fazem esse transporte vieram de outros estados e não se adequaram às normas, afirmou Valdir. É necessário os proprietários dos ônibus adequarem a legislação. Isso a gente consegue ver apenas no cadastro da base nacional. Eles fizeram alteração, por exemplo, os ônibus vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e nesses estados, não sabemos se criminosamente ou não, eles fizeram alteração na base de dados. A vistoria do transporte escolar vai ser realizada em parceria com o Ministério Público Estadual e Polícia Militar. Os ônibus poderão ser apreendidos durante a operação. Ana Clelma, CBN, Goiânia.